Prontinho, né, pessoal? Mais uma vez, bom dia aí para vocês, né? Bem-vindos aí a mais uma aula de banco de dados. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com essa questão do modelo de entidade de relacionamento, que é um dos modelos, né, de base de dados que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, na aula anterior a gente viu toda essa parte de modelagem, os modelos em que a gente tem, modelo lógico, conceitual, tudo a partir de um mínimo. E aí a gente chega aqui no MER, que é o modelo entidade de relacionamento, tá bom? Então, pessoal, esse modelo, tá? Modelo entidade de relacionamento, ele é um modelo conceitual e deve estar o mais próximo possível da visão que o usuário tem dos dados. Tem por objetivo descrever quais dados deverão ser armazenados pela aplicação e como esses dados se relacionam, né? Então, nele estão representadas todas as entidades de interesse do domínio da aplicação, tá? Ou seja, tudo o que for de interessante para se ter no banco de dados tem que estar nesse modelo, tá bom? Com seus respectivos atributos, né, e o relacionamento existente entre as entidades, tá bom? Então, esse modelo, ele é uma representação de forma gráfica, né, ele é representado de forma gráfica pelo diagrama de entidade e relacionamento, que é o DER, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que definir nesse modelo, certo? É o que é uma entidade, tá bom? Então, uma entidade, ela representa um conjunto de objetos, né, do mesmo tipo do mundo real, e sobre os quais se pretende armazenar dados. Então, por exemplo, o que seria uma entidade para a gente? Se eu estivesse fazendo um banco de dados de uma biblioteca, o que seria uma entidade numa biblioteca? Olha aí, ó, conjunto de objetos de um mesmo tipo, conjunto de Um livro? objetos de um mesmo tipo do mundo real. Um livro seria uma entidade, não é? Por que, Jeff, que um livro é uma entidade? Ele tem atributos? Tem vários. Tem? Acho que tem. Quais são os atributos de um livro? Tamanho, quantidade de página, Não. Quantidade de páginas. O que mais? o que tiver escrito nele. Atributos, pessoal, a gente sempre caracteriza como características. Quais são as características de um livro? Gênero. Gênero, mas tem uns mais importantes que esse. Vitória, Joyce, Adão, Cibele, Pablo. E aí, quais são as características de um livro que a gente pode atribuir ao conteúdo, a atributos dele? Colocar como atributos para ele. Vocês estão esquecendo do principal, pessoal. O autor? Quase. O título do livro. A origem. Ah, Hoje a gente conhece um livro pelo título, depois pelo autor. Cada livro ele tem um código, então esse seria um referencial para cada livro, entendeu? Aí vem quantidade de páginas, vem a editora, vem diversos tipos de informações que a gente chama aqui em banco de dados de atributos, entendeu? Então, por exemplo, quando eu pego uma entidade, aliás, vamos continuar na biblioteca, certo? Pronto, a gente definiu que tem a entidade livro. Mas quem é outra entidade que faz parte de uma biblioteca? E aí, Anthony? O que tem na biblioteca além de livro? A mulher que cuida, a pessoa que cuida, né, dos livros, né? Também, mas além disso, em larga escala, que nem os livros. Para ter livro, eu preciso ter quem? As sessões. Leitores, pessoal. Ah, é verdade. Pessoas. Quem que vai ler o livro se não tiver umas pessoas lá para ler o livro? Entendeu? Então, dentro de uma biblioteca, a gente tem essas duas entidades principais. Claro, a gente tem a mulher, a pessoa responsável pela biblioteca, né? Mas dentro da base de dados de uma biblioteca, a gente tem uma entidade como o livro e, por exemplo, a entidade como uma pessoa, um leitor. Quais são os atributos de uma pessoa, Raíssa? Bom dia, Raíssa.
Raíssa. Oi, bom dia. Minha querida, quais são os atributos de uma entidade pessoa? Ou trocando 6 por meia dúzia, quais são as características de uma pessoa? E uma pessoa? Como Sim. assim? Quais são as características de uma pessoa? Como é que eu identifico uma pessoa? Tamanho? Hoje, quando eu olho para ti, eu identifico a primeira coisa é o tamanho. Sei lá. O nome, meus amores. Nome. Ah, O nome é um atributo, é o atributo principal. Como é que a gente diferencia a gente dos 230 milhões de brasileiros? Por meio de que documento? Que é único para cada um. CPF. CPF é um atributo. RG é um atributo. Endereço é um atributo. Certo? Telefone. Entendeu? Então, isso são atributos, são características de cada entidade. Então, se eu pegar essa ideia de que, por exemplo, numa base de dados de uma biblioteca, eu tenha justamente a entidade livro, que tem suas características, os seus atributos, e eu tenho uma entidade pessoa, que também tem suas características e seus atributos. E aí, eu posso relacionar essas duas entidades? Posso, Emanuel? Bom dia, Emanuel. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Emanuel. Os dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Emanuel não veio, né? E aí, Joyce? Bom dia, Joyce. Bom dia. Eu acho que sim, né? E qual seria esse relacionamento entre a pessoa e um livro? Lembra que a entidade é a entidade, no nosso caso aqui de banco de dados, é um retângulo e o relacionamento deles é um losango? O que seria esse relacionamento, Joyce? Sei não, Felipe. O que liga uma pessoa a um livro? É Rapaz, a pessoa querer ler um livro, né, não? isso, a leitura. A leitura. Então, o relacionamento entre a entidade pessoa e a entidade livro é que uma pessoa lê um livro. Isso é lógica. Uma pessoa ela pode ler mais de um livro? Sim. Pode. Então, é de 1 para N, certo? E um livro ele pode ser lido por mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Teoricamente não, né? Porque se a pessoa aluga um livro, então tá com aquela pessoa, né? Quando a gente olha para dentro de uma biblioteca. Entendeu? Então, o relacionamento é de 1 para N, né? E 1 para muitos, tá? A gente vai ver essa questão de relacionamento depois. Então, o relacionamento entre essas duas entidades é a leitura, tá? Então, a entidade, ela representa um conjunto de objetos de um mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar dados. Eu preciso armazenar quais livros existem na biblioteca. E eu preciso armazenar quais pessoas frequentam a biblioteca. Não é não, Lucas? Bom dia, Lucas. Vou acordar todo mundo. Lucas Menezes. Opa, bom dia. Não é não? Assim, assim, É assim, né? Por que é assim? Sei não, hein? Então, realmente, a gente precisa armazenar esses dados, tá? A gente precisa armazenar as informações das pessoas que frequentam a biblioteca e dos livros que estão disponíveis na biblioteca. E aí, depois, ainda tem os aglomerados, né? Ainda tem os funcionários da biblioteca, entendeu? Que, no caso, é a pessoa responsável lá por alugar os livros. Então, geralmente, essas entidades, elas são reconhecidas por serem substantivos, né? E uma forma simples de identificá-las em um domínio de aplicação é fazer as seguintes perguntas. Olha aí que interessante.
Sobre que objetos ou coisas precisamos guardar informação? Você pergunta. No minimundo, por exemplo, de uma farmácia. Que objetos ou coisas eu preciso guardar informação dentro de uma farmácia? Hein, Mariana? Bom dia, Mariana. Mariana, bom dia, Mariana. Pessoal, vamos participar, pessoal. Vamos ficar atento a isso. Senão eu vou pensar que eu estou falando aqui para poucas pessoas, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma farmácia, que objetos a gente precisa guardar informação dentro de uma farmácia, principalmente? Hein? Os remédios. Dos remédios. Olha aí como é simples. Eu só quero que vocês pensem e que vocês me respondam. Tudo é resposta simples, é só pensar um pouquinho, entendeu? Então, se a gente pega um ambiente de uma farmácia, a gente precisa guardar a informação dos remédios. Se a gente vai num restaurante, a gente precisa guardar a informação de quê, ô Eduardo? Dos pratos e dos clientes. Isso, dos pratos, dos clientes, né? Aí, em outra pergunta, você diz, há mais de um objeto desse tipo? Ou seja, há uma repetição dessas informações? Se sim, né, dos preços, muito bem, Rafael, dos preços também, tá? Então, existe, mas aí no caso, quando a gente armazena a informação do prato, por exemplo, sei lá, filé parmegiano, o preço, ele é um atributo, entendeu? Então, é uma característica daquele prato, certo? Entendeu aí, ô Pablo? Entendi. E se existe, olha, essa pergunta é muito importante. Existe uma chave capaz de identificar cada um dos objetos unicamente? Se você vai num restaurante que tem um cardápio mais ou menos decente, né? Você olha que tem o cardápio e na frente do cardápio tem os números. Não é verdade? Quem já viu isso aí num cardápio de algum restaurante? Nunca Oi? vi, não. Pois tem, esses números é uma referência. Quando você tem, por exemplo, a entidade pessoa, você tem uma coisa que é única. Cada um de nós tem um CPF. E esse CPF a gente dá o nome de chave, que é por onde a gente consegue identificar nós, entendeu? Então, se eu vou, por exemplo, fazer um cadastro em algum departamento do governo, sei lá, aí eu vou colocar meu nome, pode existir, né, uma pessoa com o mesmo nome que o meu, certo? Isso pode acontecer. Agora, uma pessoa com o mesmo CPF, não, certo? Entendeu? Então, o CPF, né, no caso da entidade pessoa, ele é uma chave única. Quando você vai cadastrar os remédios, cada um recebe um códigozinho. Esse código é uma chave única. Para quê? Para você conseguir identificar mais rapidamente aquele remédio. Porque, por exemplo, né, através dessa chave, eu consigo identificar todas as informações daquela, por exemplo, daquela pessoa. Então, se eu coloco o CPF, eu já consigo trazer, né, o nome, o endereço da pessoa, aí vem outros documentos, como RG, CNH, passaporte, título de eleitor, carteira de trabalho. Então, a partir de uma única chave de identificação, eu consigo trazer essas informações. Então, essas 3 perguntas que vocês fazem para identificar uma entidade no minimundo são muito importantes. Primeira pergunta, você vê, né, se você precisa guardar informações daquilo. Depois você pergunta se há mais de um objeto desse tipo. E depois você pergunta se tem uma chave para identificar isso. Tá bom? Então, vamos supor, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos supor que eu tenha, certo? Uma clínica. Sou médico. Eu tenho uma clínica, né? Onde eu tenho serviço de cardiologia e neurologia, tá bom? Quem são as minhas entidades aqui? Como que a gente consegue identificar essas entidades? Quem que pode me ajudar aqui? Jeff, Cauê. É as pessoas.
Foi pra uma área que eu não entendo, cardiologia. Uma clínica normal, uma clínica onde você vai fazer consulta, entendeu? É uma clínica onde você vai fazer Os consulta. pacientes, então. Pacientes. Eu preciso guardar as informações do paciente, aí você faz as 3 perguntas. Eu preciso salvar as informações do paciente? Preciso, né? Há mais de um paciente? Obviamente, sim. E existe uma chave capaz de identificar cada paciente, cada objeto unicamente? Sim, é o CPF do paciente. Então, com certeza, o paciente é uma entidade. Agora, vamos pensar, por exemplo, no médico. Eu preciso guardar a informação do médico? Preciso, Vitória? Oi. Não. Fica comigo. Eu preciso guardar, fica comigo, tá? Pode deixar o áudio ligado. Eu preciso guardar a informação do médico? Preciso, né? Pra quê? Não? Como é que, se a Polícia Federal vier buscar informação que uma pessoa teve uma consulta, como é que eu vou saber com quem foi a consulta se eu não guardar a informação do médico? Ah, é verdade, tem razão. Então, eu tenho que guardar, sim, informações do médico. Existe mais de um médico na minha clínica? Não? E eu não acabei de dizer que um era cardiologista, o outro era neurologista. Tu tava onde, mulher? Tu tava tomando café ainda, né? Tomando banho, alguma coisa aí. Mas... Eu tava tentando abrir ali o negócio. Se liga aí. Se liga aí, mulher. Se liga no movimento. Ó, então eu disse que tinha um cardiologista e um neurologista. Então, há mais de um tipo de médico, não existe? Existe. Existe uma chave capaz de identificar cada médico? Existe, Adão? Bom dia, Adão. Sim, acho que sim. Bom dia. E qual é? E qual é a chave? Algum crachá? Me identifique. Não. Todo médico ele tem que ter um registro no Conselho Regional de Medicina. É o CRM. Cada médico tem um código. Psicólogo tem um CRP. Enfermeiro tem um CRE. Entendeu? Então, cada profissional, né, ele tem o seu registro. O advogado tem um registro na OAB. Certo? Então, ele tem esse registro para poder identificá-lo unicamente. Então, nesse caso, certo? O médico também é uma entidade. Tá bom? Vocês estão conseguindo compreender, pessoal, toda essa questão? Quem está entendendo aí, levanta a mão aí, vou dar um grito, falar alguma coisa. Isso. Pronto, que bom, estou entendendo. Então, continuando. Então, aqui no nosso exemplo médico, a gente tem já o paciente, a gente tem um médico. Tem mais alguma entidade que a gente possa ter aí? O que tu acha aí, ô Cauã? José Cauã? Eita, rapaz. Final de semana aí foi pesado, viu? Tem nego aí que tá com um olho levantado e o outro baixado, dormindo ainda. Foi não, Ian? O quê, mano? Não, eu tô dizendo que esse final de semana foi pesado, que tem nego aí que a gente chama, com certeza tá com o olho levantado, então, os dois baixos, então com um palito de fósforo abrindo os olhos. Foi pesado, mano. Tá maluco? Tá pesado, viu? Tá pesado. Não é não, Amandinha? Final de semana foi pesado, Amandinha? Curtiu aí? Foi... O meu não, eu passo o dia todo dentro de casa, não sabe pra nenhum canto. Mulher, tu não é da praia, não? Tu não é da... Sou lá, mas eu sou daqui da cidade.
Ah, é, né? É porque eu vi aqui tua foto do perfil na praia, eu pensei que tu morasse no Icaraí, pra aquela banda ali. Pois é, meu povo, pois vamos acordar aí que o negócio já começou, né? Sim, vamos voltar para a clínica, na nossa clínica aqui. Existe mais alguma entidade, além do médico e do paciente? O que vocês acham aí? Ian, Eduardo, Cauê? Aí cirurgia também. A recepcionista, se tiver. Tem os remédios, né? Não é possível que não tenha remédio. Faz as horas. A receita que o médico passa. Pronto, vamos lá. Então, já tem uma receita. Muito bem, viu, Wesley? A receita. Vamos pegar logo aqui a receita, antes da mulher lá que faz o agendamento, né? Eu preciso guardar informação sobre a receita? Preciso. Existe mais de uma receita? Existe. Existe uma chave. A receita também é uma entidade. Só que ela é originária, né? Ela descende de uma outra entidade mais forte ainda, que é uma entidade que une tanto o médico quanto o paciente, certo? E isso a gente chama de consulta, não é verdade? A consulta pode ser uma entidade, deixa eu ver aqui quem que responde para mim. Vou dar aqui a tela para ver se aparece mais gente. Cadê a Samile? Bom dia, Samile. Bom dia. A consulta, ela pode ser uma entidade, Samile? Eu acho que sim. Ela precisa guardar informação de uma consulta? Sim. Sim, né? Existe mais de uma consulta? Sim. Claro, né? Eu não ia abrir uma clínica para fazer uma consulta só. E existe uma chave capaz de identificar a cada consulta? Existe, não existe? A gente pode colocar um código em cada consulta. E aí a gente atrela ao paciente e ao médico que fez aquela consulta. E, consequentemente, a gente também atrela a uma receita. Então, tudo isso acaba se interligando, gerando relacionamentos, certo? Então, isso que é interessante em banco de dados. Essas entidades fortes, elas geram relacionamentos. E cada um tem seus atributos, né? Então, por exemplo, atributos da consulta, né? Eu tenho data, eu tenho hora, eu tenho o médico que atendeu, certo? Eu tenho a receita, né? Que aí a receita acaba gerando um relacionamento aqui mais abaixo, né? Porque a receita é uma entidade. Mais fraca, mas é uma entidade, pode ser, né? Então, eu tenho diversos atributos que a gente tem dentro de uma entidade consulta. Então, pessoal, eu acho que com isso vocês já conseguiram compreender bem o que é essa questão de entidade, tá bom? Então, vamos aqui mais para frente, tá? Olha, existem algumas ferramentas que auxiliam na criação dessas entidades, desse modelo. Um deles é o BR Modelo, tá? É o BR Modelo que a gente utiliza no computador. E, para quem tem smartphone, a gente trabalha com esse de Lucidchart, certo? Você consegue fazer os desenhozinhos, tá? A gente vai ver aqui como que faz essa representação gráfica, mas aí depois vocês printam, vocês pegam esses dois aplicações, tá bom? Então, para ser entidade, as 3 perguntas precisam ter respostas afirmativas, né? Então, isso aqui a gente já trabalhou, a gente já fez alguns exemplos, certo? Pronto. Que a gente já falou, mas eu vou falar esse outro exemplo aqui, tá? Isso aqui é um pedido, certo? Olha aqui, ó, cliente, vendedor é o Zé, data de venda não existe, número do pedido. Eu tenho o cliente, o endereço do cliente, o CNPJ, e eu tenho aqui um produto, pendrive Xing Ling. 100 pendrive aí a R$15, dá 1.500 conto, certo? E aí a gente faz as 3 perguntas novamente, ó. Há necessidade de guardar a informação dos pedidos? Sim, né? Então temos que guardar as informações de todos os pedidos.
Pode haver mais de um pedido? Obviamente sim, claro e evidente, né? E existe uma chave capaz de identificar cada um dos pedidos unicamente? Claro, cada pedido realizado possui um número único de controle de pedidos. E é o que a gente vê aqui, ó, número de pedidos, tá bom? Então, as 3 respostas foram satisfatórias, certo? Então, aqui a gente já tem todo um modelo, tá? Ó, uma escola precisa de um sistema para guardar os registros de dados dos alunos, professores, disciplinas e turmas. Nesse sistema, é preciso saber do aluno matrícula, nome, data de nascimento dos professores, data de nascimento. Dos professores, é importante guardar informações como matrícula, nome, CPF, telefone, endereço e data de nascimento, certo? Alô? Pessoal? Estão me ouvindo? Alô, testando, 1, 2, 3. Deixa eu ver se tá... Ah, a tela tá ok. Ó, então aqui, esse exemplo de escola, eu preciso guardar informações de alunos, professores, disciplinas e turmas. Ou seja, quantas entidades eu tenho aqui? 4, né? Alunos, professores, disciplinas e turmas. Nesse sistema, é preciso saber da entidade aluno, matrícula, nome, data de nascimento, certo? Dos professores, matrícula, nome, CPF, telefone, endereço e data de nascimento. Olha aí, isso daqui é o minimundo que eu estou colocando para vocês. Então, a partir dessa ideia, a gente começa a montar a modelagem. Então, o professor ele pode possuir telefone celular e residencial. Cada turma tem um nome, tem um nome e um código, assim como as disciplinas também têm nome e código. Um professor pode dar aula de várias disciplinas em várias turmas. Uma disciplina pode ser ministrada por mais de um professor. Um aluno só pode fazer parte de uma única turma. Então, essas são as restrições que a gente tem dentro desse sisteminha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Podemos citar, então, como entidades desse sistema, professor, aluno, disciplina, turma e curso. No caso, 1, 2, 3... são 5 entidades. Desculpa, não são 4, são 5. Cada uma das entidades armazenará um conjunto de objetos do mesmo tipo, tá? Então, todos os professores estarão dentro da entidade professor. Todas as disciplinas estarão dentro da entidade disciplina. Uma entidade é representada graficamente por um retângulo, né, com o nome dentro do retângulo, né? Então, no caso aí, ó, a representação gráfica de uma entidade é um retângulo com o nome dentro. Simples, né? Cada entidade, ele possui propriedades que definem como características, que são chamados atributos, como eu já falei anteriormente para vocês, tá bom? Por exemplo, para a entidade de professor, é necessário a gente armazenar o CPF dele, o nome, telefone, o endereço, data de nascimento e matrícula. Nesse caso aqui, pessoal, qual é, né, nesse sistema de escola aqui, que a gente está olhando, quem seria a chave única, em qual eu consigo identificar unicamente um professor? Seria a matrícula dele, certo? Por quê? Por que não o CPF, Felipe? Porque o CPF, ele identifica qualquer pessoa. Então, se eu tiver, por exemplo, o aluno também tem CPF. Então, para identificar unicamente um professor dentro desse sistema da escola, seria a matrícula do professor, que é um númerozinho que a gente recebe quando a gente entra em qualquer escola para dar aula, certo? Então, aqui, ó, como é que é representado graficamente isso aqui, né? A gente tem uma setinha aqui, puxando para o lado, e uma bolinha em branco. Isso são os atributos normais. O atributo que tem a bolinha preenchida é justamente esse atributo único, no qual a gente consegue identificar, né, aquele elemento daquela entidade, tá? A esse atributo único, que recebe a pinturazinha da bolinha de preto aqui, completinho, a gente dá o nome de chave primária, certo? Então, isso aqui, a chave primária da entidade professor, é o atributo matrícula professor. Ficou entendido, pessoal? Yes. Levanta a mão aí, deixa a mão levantada, quem foi que entendeu o negócio aí?
E é muito importante. Ô, rapaz, que bom, hein? Que bom que vocês 377 entenderam. entenderam. 377 entenderam, né? Continuando aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Os atributos podem ser divididos em subpartes como significados independentes. Então, eu posso ter que um atributo, ele se subdivide em mais. Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho o endereço do professor, dentro do próprio endereço, eu posso ter a rua, o número, o bairro, a cidade, o CEP e o estado. Então, são atributos de um atributo. Entendeu? Atributos de um atributo. Quando que a gente pega isso, né? Quando a gente tem valores mais específicos. Por exemplo, se a gente pega aqui no telefone. Aqui eu posso colocar um telefone celular e um telefone fixo, não posso? Então, seriam atributos dentro do atributo telefone professor. De acordo, ou Wesley? Sim. Dava para fazer isso, não dava? Tranquilamente, tá? Ó, existem alguns tipos de atributos, né? Os atributos monovalorados, né? Os atributos multivalorados, os atributos derivados e o atributo nulo. Tá? Os atributos monovalorados, o nome já está dizendo, mono vem de um, então possui um único valor, certo? Que não pode ser a nossa chave primária lá, o nosso, ou então outros atributos. Multivalorado, ele pode ter um conjunto de valores, que é, no caso, esse que a gente viu aqui anteriormente. Por exemplo, o endereço professor, ele é um atributo multivalorado. O CPF professor, ele é um atributo monovalorado, certo? Ainda tem o atributo derivado, que é cujo Perdão, pessoal, misturei aqui o multivalorado com o derivado, tá? O derivado é justamente esse aqui, ó, endereço professor, tá? Né? Porque ele pode receber valores diferenciados. Oi. Tá travando muito. Não deu para entender nada que falou pro outro. Pronto, vou repetir então. Tá bom o áudio agora? Agora tá. Pronto. Eu estava falando que existem os tipos de atributos, certo? Os atributos monovalorados, os atributos multivalorados, os derivados e os nulos. Monovalorado é aquele que só tem um valor, certo? No caso aqui, a gente pode definir como CPF professor, data de nascimento, tá? Os atributos multivalorados, eles podem ter um conjunto de valores, certo? Então, eles podem ter valores em conjunto dentro dele, certo? E ainda tem os atributos derivados, que são esses aqui, ó, que derivam, por exemplo, rua, nome, endereço, bairro, cidade, CEP, estado, ele deriva do atributo endereço professor, tá ok? Então, isso aqui é um derivado. E tem um nulo, né, que é quando a unidade não possui um valor para ele, né? Por exemplo, se em algum momento o professor não tiver um telefone, então esse valor aqui ele fica nulo, ele não recebe nada, mas ele existe aqui, tá? Para quando vier outro professor que tem um telefone, ele ser inserido. Então existem esses 4 tipos de atributos, né? Mono, multi, derivado e nulo, tá? Olha aqui, ó. Conjunto de atributos que tem a propriedade de identificar univocamente uma ocorrência ou uma instância de entidade é chamado de identificador. Ou seja, né, é aquele atributo no qual a gente consegue identificar unicamente, né, aquela entidade. E esse identificador a gente dá o nome de chave primária, ou também primary key, ou simplesmente PK. Beleza? Então, chave primária, né, é um identificador, né, que consegue univocar uma única ocorrência de uma instância, né, entidade. Isso é um identificador dessa entidade, certo? É a chave primária, é o primary key, é o PK, é aquele atributo que a gente identifica unicamente aquela entidade. Beleza, pessoal? Suave na nave? De boa. Ok. Olha aí, ó.
como eu tinha falado para vocês, ó, certo? Eu tenho um outro exemplo aqui, ó. O matrícula professor, seguindo aquele exemplo lá, ó, ele vira a chave primária, certo? Ou primary key, porque ele identifica a entidade professor, tá bom? E aí, gente, certo? A gente finaliza por aqui com essa atividadezinha, tá? Vocês têm a atividade lá do que eu passei na aula passada, que é o comparativo entre os modelos, certo? Vocês têm essa daqui para mandar na aula de hoje, que eu estou subindo agora no Class, que eu vou colocar no slide, quando eu subir aqui vocês vão ver, que é para vocês identificarem as entidades a partir de um minimundo. Então, eu vou dar um minimundo para vocês e eu quero que vocês identifiquem as entidades e os atributos, certo? Certo. Identificação da entidade e dos atributos. Ok? Beleza, pessoal? Deu para ouvir aí? Ok, ok. Eu. Ok. Então é isso. Até fechar aqui a gravation, certo?